e Deus tem um grande desafio no coração dele aí. Mas pastor Mateus, ele já esteve aqui na igreja, numa época interpretando O do iHop que veio aqui. do iHop, isso, esqueci o nome dele. Caleb, né? Pastor Mateus, ele é um grande amigo e poucas vezes eu vi uma pessoa assim carinhosa. Pastor Mateus, toda vez que vê, abraça, parece que a gente está se vendo ontem, e na verdade não é assim, né? Que demora muito de se ver, mas ele atendeu prontamente para poder estar aqui. Eu gostaria que você rasgasse o teu coração. Deixa o Senhor falar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz, igreja. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Isaías. O pastor disse, a minha esposa está grávida e nós vamos ter gêmeos. Meu Deus. Eu preciso de oração em dobro. Eu falei para a pastora quando eu cheguei, eu falei, pastora, a primeira coisa que eu disse quando a gente descobriu que era gêmeos, a minha primeira frase foi, Jeová Jireh vai ter que bradar dobrado na minha casa. E são duas meninas. Estamos aí no processo de escolha do nome, mas hoje a minha esposa teve que passar no médico, inchada, perna inchada, pé inchado. E aquelas dores, né? Eu sei que já foi mãe, sabe. E fica numa posição dói, fica em outra dói, lombar dói, tadinha. Mas ela mandou um abraço e na próxima vez vou trazer ela, já vem com as meninas também. Mas eu tenho algo para compartilhar que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E eu queria compartilhar essa palavra junto com você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Eu vou ler na versão da NVI, esse primeiro texto. E deixa sua Bíblia aberta que a gente vai navegar um pouco pela Bíblia. Quando a pandemia começou, e em nome de Jesus ela está acabando, em nome de Jesus geral, em nome de Jesus, hoje Israel, o país de Israel assinou um decreto onde vai liberar as pessoas para entrar livremente e voltar ao turismo a Israel. Outros países também estão liberando. E graças a Deus no Brasil os casos estão diminuindo. Então a gente está chegando ao fim, em nome de Jesus. E nós não queremos voltar como era antes, porque Deus sempre tem algo melhor à frente de nós. Então não queira voltar, eu queria voltar como era. Não, eu quero algo melhor do que eu já vivi antes. Eu quero algo melhor, obrigado meu irmão, do que eu já vivi antes. Mas quando começou a pandemia, tudo fechou, a igreja fechada e ninguém podia fazer muita coisa. Eu comecei a orar e o espírito de intercessão veio sobre mim. Eu comecei a orar pela igreja. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra direcionada contra aquilo que o diabo está tentando fazer no coração da igreja. E eu comecei a orar, a jejuar, buscando uma palavra de Deus, Falei, Senhor, eu quero me levantar como intercessor para esse tempo. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabia ainda que essa pandemia aí voltava e parece que nunca ia acabar. E aí o Senhor me deu uma palavra. Eu falei, Senhor, mas essa palavra não tem nada a ver. Aí eu orando, jejuando e buscando ao Senhor, e o Senhor me deu a mesma palavra. Eu falei, Senhor, mas deixa eu orar de novo. Parece que o Senhor não está me compreendendo muito bem. Meu irmão, eu orei, jejuei, busquei, e o Senhor falou para mim, estuda sobre isso. E aí eu quero falar com vocês, Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. É algo que o Senhor tem queimado no meu espírito para alertar a igreja, porque todo tempo de crise mundial há um tempo de derramar do Senhor depois disso. Se você estudar na história, quando as nações passaram pelas maiores crises, houve um derramar do Espírito Santo. Então tem algo que Deus precisa limpar dentro de nós, remover dentro de nós, para que a gente esteja pronto para receber o que Ele tem para derramar. E esse tempo está chegando. Nós estamos finalizando esse tempo, sinais têm acontecido, nunca aconteceu. Eu não sei se você acompanhou esse tempo da pandemia. Existe um relógio que eles chamam relógio do Apocalipse. Isso quem faz são os cientistas. E eles
falaram que nunca na história o relógio andou tão rápido quanto nos 2 últimos anos da pandemia. É um relógio onde eles acreditam que acontecerá o apocalipse. E nós sabemos o que é isso, é a volta do Senhor, é o derramar do Senhor, é o avivamento do Senhor. Mas tem algo que Deus quer fazer dentro de nós, para que a gente não perca isso. Preste atenção, às vezes a gente se acomoda no processo do milagre. Às vezes a gente se acomoda no processo da promessa de Deus. Lembra o povo de Deus, do Egito? Deus falou que ia dar a eles uma terra. E eles foram passando 40 anos e não entraram na terra, porque algumas coisas eles não deixaram. Teve que vir a próxima geração enfrentar novamente gigantes para eles entrarem na terra. Então tem coisas que se a gente não deixar, a gente não entra na promessa de Deus. E isso é uma coisa que o Senhor me alertou, e eu fui fazer um estudo de Gênesis e Apocalipse, comecei a estudar sobre isso. E eu quero falar com você sobre isso. Isaías 14, eu vou ler na versão NVI. Obrigado, amigo. A partir do versículo 12, Isaías 14, 12 diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, dizia onde? Em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como Deus. Repete comigo, serei como Deus. Serei como o Altíssimo, verso 15. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Eu vou ler de novo mais uma vez. Isso está falando sobre quem? Satanás. Isaías capítulo 14, do 12 ao 15, é um relato bíblico do que aconteceu antes da criação do mundo. O que aconteceu no céu antes de Deus criar Adão e Eva. Então Isaías está nos dando um relato, historicamente, biblicamente, do que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1. Isso aconteceu no céu com Lúcifer. Eu quero ler mais uma vez. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. A palavra que eu orei ao Senhor sobre uma palavra, um direcionamento para orar. E o Senhor me deu uma palavra chamada comparação. Repete comigo, comparação. A gente está acostumado a ouvir isso. A gente compara tudo, já reparou? Você compara até você mesmo, com você mesmo. A gente compara o carro de um com o do outro, a casa de um com o do outro, o Instagram de um com o do outro, o número de um do outro, o que o outro faz com o outro faz. A nossa mente está automatizada na comparação. Eu sempre quero ser como alguém. Eu comparo a minha vida, o meu processo com o processo de outra pessoa. Mas a comparação, o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver essa palavra? E o Senhor falou, vai estudar. E uma das coisas que eu gosto particularmente de estudar uma palavra nova, é ir na Bíblia aonde a primeira vez é mencionada. Então, quando algo que eu costumo fazer, se eu quero estudar algo novo, um tema novo, eu vou na Bíblia buscar aonde que esse termo, ou essa palavra, foi falado ou aconteceu pela primeira vez. Isaías menciona algo que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1, que aconteceu no céu com Lúcifer. Ele queria ser como o Altíssimo, ele queria ser como uma outra pessoa que ele não foi criado para ser. E aqui está o problema. Como o diabo investiu pesado na comparação durante essa pandemia. Eu não sei você, mas no meu Instagram, você passava, vinha os anúncios assim, você quer ter um carro como o meu? Você quer ter uma conta como a minha? Você quer ter uma casa como a minha? Arrasta para cima e adquira meu curso. Você já viu uma propaganda assim? O cara mostra o que ele tem.
Você quer ter uma vida como a minha? Quer ter um carro como o meu, uma conta bancária, faturamento, aí dá o print do faturamento. Quer faturar como eu? Levanta, arrasta para cima e adquira o meu curso. Eu não sou contra curso. Não sou. Não sou contra curso online. Eu sou a favor, faço curso online. Estou gravando um curso sobre Israel e a Bíblia, tempos dos fins, sobre os sinais das profecias do Senhor, sobre Israel. Eu amo curso online. Mas às vezes pessoas investem o que não têm para ter a vida de outra pessoa. E quando você deseja ser outra pessoa, você não pode ser quem Deus chamou você para ser. Toda vez que você se compara com o outro, você está dizendo para Deus, o que o Senhor fez para mim e em mim não é o suficiente. Agora, isso aconteceu antes de Gênesis 1. Satanás originou tudo isso, a comparação. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Fica com a Bíblia aberta que eu vou te dar algumas referências sobre isso. Meu irmão, eu comecei a estudar sobre essa palavra e eu falei, meu Deus, como o diabo tem investido pesado para que a gente cultive isso dentro de nós, para que a gente se compare com outra pessoa. Te mostrei em Isaías 14, aonde originou a comparação, no coração de Satanás. Agora, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Eu não sei se tem essa versão aí, mas eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Gênesis capítulo 3 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha o diálogo que Satanás usou para conquistar o coração da mulher. Lembra que nós lemos em Isaías? Em seu coração ele dizia: eu quero ser como o Altíssimo, como Deus. E a mesma coisa que tirou ele do céu, ele usou para tirar Eva do jardim. Não, nada a ver. Deus disse isso? Não, nada a ver. Se você comer essa árvore, você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Deus. E olha o que acontece. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita, e as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento? Aí apanhou uma fruta e comeu. E o momento que os olhos, e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Verso 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Meu irmão, Eva já tinha visto aquela árvore antes. Eva, quando Deus falou com eles, Deus já tinha apontado e falou: é essa árvore aqui que vocês não podem nem tocar. Mas aí vem a serpente. Eva já estava no jardim há um tempo, já conhecia o jardim, já conhecia as árvores, os caminhos, as frutas, sabia qual era a árvore. Mas depois da conversa com a serpente, que a serpente falou: nada a ver, se você comer isso, você vai ser como Deus. E aquele sentimento de comparação entrou no coração de Eva. E a Bíblia diz no verso 6 que nós lemos: a mulher começou a ver a árvore de uma outra forma. Ela já tinha visto a árvore antes, mas depois que a comparação entrou no coração dela, ela falou: a árvore é bonita, né? A árvore é interessante. O olhar dela mudou depois que a comparação encontrou no lugar no coração de Eva. Você sabe o que aconteceu? Os dois comeram, e aí Deus vem: cadê vocês? E tudo mais, e expulsa os dois do jardim. E estamos nós aqui hoje em 2022.
A comparação, ela destrói você mesmo. Toda vez que eu me comparo com outra pessoa, que eu meço a minha jornada com outra pessoa, eu não consigo avançar naquilo que Deus tem para mim, porque eu nunca vou ser quem Deus me chamou para ser, se eu sempre quero ser outra pessoa. E a gente acha isso tão comum, a comparação, mas é algo, meu irmão, presta atenção, a comparação tirou Lúcifer do céu e tirou Adão e Eva do paraíso. Você imagina o que a comparação pode fazer comigo e com você hoje? Quando eu quero ser quem Deus não me criou para ser. Porque às vezes eu passo por um momento de frustração, ou um sonho que não aconteceu, e aí o diabo entra com força. E como o diabo tem investido nas mídias sociais? Para você comparar quantos seguidores o outro tem, o outro é mais famoso que o outro tem mais isso que o outro. E quando isso entra em nós, quantas pessoas não estão avançando, não estão dando passos de fé nos sonhos e projetos que Deus colocou em seu coração, porque fica comparando o seu processo com o processo do outro. Ah, mas eu não tive a oportunidade que o outro tem. Glória a Deus. Deus quer usar a sua história de outra forma. Deus quer se manifestar na sua jornada de uma outra forma. Ah, mas eu não vou dar o passo em direção a esse sonho, porque o outro teve a oportunidade, o outro teve isso, o outro teve aquilo, e eu não tenho, então o meu não vai dar certo. Mentira do diabo. A comparação entrou no seu coração. Toda vez que a gente se compara, igual a gente costuma dizer, né? A grama do vizinho é sempre mentira. Você não tem autoridade de Deus para florescer na grama do vizinho, só na grama que Deus deu a você. As sementes que Deus te deu não tem graça para florescer no campo que Deus deu ao outro, só no campo que Deus deu a você. E às vezes a gente quer usar a nossa semente no terreno do outro, achando porque o terreno do outro é melhor, dá mais fruto, o processo do outro é melhor. Não dá, gente, isso é mentira. E quantas pessoas ficam travadas em sonhos? Quantas pessoas não dão um passo para o próximo sonho, porque compara sua vida com a do outro? Quantos sonhos ficam paralisados, porque pessoas, quando chega no momento de decisão, compara com a outra pessoa, o que a outra pessoa fez, como é que era, e aí, não está igual a outra pessoa, não vai dar certo. Meu irmão, a matemática de Deus na vida de um é diferente da vida de outro. O processo que Deus tem para você é diferente do processo que Deus tem para o outro. Você quer ser quem Deus te chamou para ser? É tempo de eliminar a comparação da sua vida. A comparação só nos leva para dois caminhos. Não tem outro. A comparação nos leva para duas portas, duas direções. A primeira, quando você se compara, ou você se acha melhor que o outro. Eu sei fazer isso melhor que o outro. Mas por que o outro está nesse lugar, sendo que eu sei fazer melhor? Eu sei que aqui não tem, só lá na Família Plena. Que a gente está expulsando E a Bíblia diz que Deus não está desse lado, porque a Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso e dá graça aos humildes. Quando você acha que é superior ao outro, o apóstolo Paulo diz: não pense sobre si nem acima nem abaixo, mas pense na medida certa de acordo com a fé que recebeste. Meu irmão, o seu pensamento tem que ser equilibrado sobre você, mas nunca vai ser se você querer ser outra pessoa. Ou você, quando você se compara, ou você se acha melhor que o outro, e aqui está o orgulho e Deus afasta, a graça de Deus não está nesse caminho, ou você se acha pior que o outro. Mas o outro teve isso, eu não tenho. Mas o outro teve essa direção, eu não tenho. O outro teve essa oportunidade, eu não tive. Aí você para. E você para, tadinho de mim. A autocomiseração entra. Quem sou eu? Quem sou eu? Tadinho de... Meu irmão, esse caminho Deus não está. Deus não está. A gente precisa entender que a comparação tem destruído os sonhos que Deus colocou dentro de nós. Se você quer florescer e receber tudo que Deus tem para você no seu chamado, na sua vida, siga a jornada que Deus desenhou para você, não para o outro. Agora, preste atenção. Jesus,
estava no jardim. Jesus, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, o boneco de terra, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Então Jesus também estava ali, Jesus viu tudo, Jesus sabia de tudo. Ele era desde o princípio, a Bíblia diz isso. Então Jesus viu o que a comparação no coração de um anjo causou no céu. E Jesus viu o que a comparação no coração de um ser humano causou no jardim. Aí passa-se o tempo, Velho Testamento, chega o Novo Testamento, Jesus chega e Jesus sabia o dano que a comparação causa no destino das pessoas. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em João capítulo 21. Aqui está Jesus. Eu te mostrei da onde nasceu a comparação, o que causou primeiramente e como Jesus lidava com ela. Toda vez que Jesus lidava, enxergava no coração dos discípulos a comparação, meu irmão, Jesus era na mira. Jesus não brincava com comparação. Jesus não brincava com esse espírito maligno entrando no coração dos discípulos. Jesus cortava pela raiz. João capítulo 21, versículo 20, eu vou ler na NVI. João 21, 20 diz assim: Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá te trair? Versículo 21. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Olha a resposta de Jesus para Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Quando Pedro viu João, interessante que no livro de João ele se refere assim, né? Quando Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava, ele escreve dele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. João também se achava, né? E quando Pedro viu João e Jesus estava do lado, Pedro quis saber, eu quero saber o que Jesus acha dele, porque aí eu também quero saber o que Jesus acha de mim. Eu estou vendo quem que é aqui que Jesus ama mais. Jesus sabia que a comparação estava tentando entrar no coração de Pedro, e Jesus sabia o plano que Deus tinha através da vida de Pedro. E aí Jesus dá uma resposta na lata. Meu irmão, tem muita gente que acha que ser discípulo de Jesus devia ser fácil. Jesus não tinha meias palavras. Tem pessoas hoje que não aguentam ouvir uma correção de um líder. Você acha que você ia aguentar ser discípulo de Jesus? Jesus olhando para você e fala assim: o que você tem a ver com isso? Tem gente que sai da igreja, meu Deus, que fiquei ofendida porque falou. Gente, pelo amor de Deus, quem não aceita correção não floresce. Quem não aceita correção permanece com seus espinhos. E aí Pedro viu e fala: Jesus, e quanto a esse? Jesus identifica que a comparação estava tentando entrar no coração dele e falou: Pedro, se eu quiser que ele fique aqui até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Agora, a frase de Jesus final é um padrão para nós. Quanto a você, me segue. Em outras palavras, Jesus está dizendo: enquanto você tentar se comparar com o outro, você perde o seu próprio caminho. Você perde a sua própria jornada. Quanto a você, a vida do outro não te importa. O que eu acho do outro, o que o outro vai fazer, não te importa. Quanto a você, me segue. Jesus estava dizendo: enquanto você ficar olhando e se comparando com o outro, você me perde de vista. Você não vai entender o que eu tenho para você. Então, oi, desfoca do outro. Foca em mim. Quando os nossos olhos estão se comparando com o outro, a gente perde Jesus de vista. E Jesus deu uma na lata dele. Agora outra, que essa eu preciso falar também. Outra de Jesus, Marcos capítulo 9. Isso é tudo texto para a gente ver como a comparação começou, o que aconteceu e como Jesus trabalhava com isso, lidava com a comparação. Marcos 9, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Eu vou escolhendo as melhores traduções que a gente entende um pouco mais claro. Versículo 33, Marcos 9, versículo 33, diz assim:
Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Olha isso. Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse. A gente ama esse versículo, mas não entende em que contexto que ele está. A gente ama esse versículo agora, todo mundo conhece esse versículo, mas ele está num contexto onde Jesus repreende espírito de comparação. Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Jesus está dizendo: vocês querem ser o primeiro? Fica em último lugar. Além de ficar em último, serve todos que estão na sua frente. Meu irmão, você já viu crente na fila de restaurante, principalmente acampamento, na fila do almoço? Quando o pastor fala: gente, vai liberar o almoço, já viu aquela fila? Ninguém dá lugar para ninguém, não tem nem espaço para você furar a fila. A pessoa cola na pessoa da frente. E todo mundo quer ser o primeiro, porque sai daquelas ministrações uma fome terrível. E Jesus fala: você quer ser o primeiro? Vai lá para o fundo e serve todo mundo. Eu imagino na fila da comida, você deixar todo mundo passar na sua frente e você servir todo mundo antes de você pegar. Quando a gente se compara, a gente perde o nosso lugar de servo. A gente não consegue entender mais o que é servir como servo aprovado aos olhos do Senhor. E a gente começa a servir da nossa própria forma, com o coração totalmente errado. Você sabia que até servir, você pode estar servindo da maneira errada? A Bíblia diz: aquele que acha que tudo que faz é certo, lembre-se que Deus checa a intenção do seu coração, o porquê você faz o que faz. Às vezes a pessoa só está servindo para mostrar para todo mundo que ela serve bem, ou para mostrar para o outro que ela também sabe fazer melhor que o outro. A gente não consegue julgar o coração de ninguém, mas Deus pesa isso. Agora eu quero que você entenda uma coisa: Deus depositou dentro de você algo excepcional. Deus depositou dentro de cada um de nós dons e talentos únicos. Eu amava um pastor que faleceu chamado Myles Munroe. Ele escreveu livros sobre propósitos, sobre liderança. Eu tenho todos os livros dele. Toda conferência, quando ele vinha ao Brasil, eu dava um jeito de ir, porque eu amava o ensinamento dele. E ele falou assim: o cemitério é um lugar mais rico do mundo. Aí eu ouvi isso e eu falei: como assim? Aí ele: e nós como igreja precisamos deixar o cemitério o lugar mais pobre do mundo. Eu falei: não estou entendendo o que ele está falando. Ele falou assim: muita gente hoje, quando você vai no cemitério, pessoas que já faleceram, ali está livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram gravadas, pregações que nunca foram pregadas, conselhos que nunca foram dados, lições que nunca foram ensinadas. Você precisa morrer vazio. Nós só vamos morrer vazio quando nós entendermos que Deus tem um plano para cada um de nós e a nossa jornada é diferente do outro. A nossa jornada é diferente. Deus te deu talento, glória a Deus. Qual é a jornada que Deus tem para você? Ah, mas eu não tenho coisa. Glória a Deus, Deus vai manifestar na sua vida de maneira diferente do outro. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Esse é o ano da aliança. Se você deixar esse sentimento de comparação dominar o seu pensamento, porque ele começa no coração e brota no pensamento. Ele começa em silêncio. Lembra? Isaías capítulo 14, a Bíblia diz: você que dizia em seu coração. A comparação não começa na verbalização, ela começa dentro de nós, no nosso pensamento. Quando a gente olha, ninguém sabe o que a gente está pensando, mas a gente automaticamente está se comparando com o outro. Começa no silêncio a comparação. Começa quieto. Quando Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles ficaram em silêncio.
A comparação começa dentro de nós. Às vezes as pessoas nem sabem, mas a gente está se comparando e não dando passos que deveríamos dar, porque a gente compara a nossa jornada com a do outro. Nós precisamos arrancar isso de nós, tirar isso de nós, para que todo sonho que Deus depositou dentro de cada um de nós possa ser realizado. Eu quero orar junto com você nessa noite. Esse ano é um ano da aliança. Se você não entender a jornada que Deus tem para você, você fará alianças erradas durante esse ano. E a aliança errada te leva para um caminho que não era aquilo que Deus desejava que você andasse. Meu irmão, uma das piores coisas é uma aliança errada. Uma das coisas piores, eu não sei com você, mas você já se arrependeu de ter feito aliança com alguma pessoa em alguma época da sua vida? Só eu, né? Ninguém, só nós dois. Aliança errada é terrível. Terrível. Chega um momento que a aliança se quebra porque não dá mais. E aí você não sabe aonde mais você está na sua jornada. Você não sabe que caminho você pegou. E graças a Deus que o Espírito Santo é igual um GPS. Você vai pegando o caminho errado, mas sempre se você prestar atenção, você vai ouvir uma voz lá no fundo dizendo, recalculando. Se você pega um caminho errado, você vai ouvir lá no fundo, se você prestar atenção. Mas às vezes a nossa vida está tão barulhenta, se o carro estiver tão barulhento, todo mundo falando na mesma hora, todo mundo gritando na mesma hora, o GPS vai ficar recalculando e você não vai ouvir. A nossa vida é a mesma coisa. Quantas vezes Deus está falando, eu quero recalcular a sua rota, mas você está ouvindo tanta gente, tanto barulho, que você não consegue ouvir o Espírito Santo. E Ele está tentando recalcular o seu caminho, colocar você de volta na onde Ele planejou você, mas tem barulho demais no seu dia a dia. Tem barulho demais. Ouve demais as pessoas erradas. Hoje está a moda do coach, eu não tenho nada contra coach, na nossa igreja tem um monte de coach. Mas coach não é pastor. E a gente precisa entender isso. Eu recebi um vídeo de um coach muito famoso. Um cara, acho que ele é até crente. Ele falando absurdos de Adão e Eva. Eu falei, o que é isso? E o que ele estava dizendo, não vale a pena você desobedecer a Deus para guardar sua esposa. Meu irmão, ninguém guarda a sua família desobedecendo a Deus. Ninguém. Aí eu tive que comentar lá, né? Falei, coloquei uma referência bíblica ali. Aí uma pessoa mandou de volta assim, mas a família é propósito de Deus. Eu falei, por que é propósito de Deus? Se Deus estiver fora da família, ela não dá certo. Quantas pessoas a gente tem ouvido demais, porque fala alto. A sociedade fala alto, mas o que Deus está falando com você? O que Deus está usando o seu pastor para ministrar o seu coração? Vocês estão no ano da aliança, meu irmão, preste atenção. Quando Deus libera uma palavra sobre a igreja, nós temos uma palavra profética também sobre a nossa igreja nesse ano. Todo ano, quando Deus libera uma palavra sobre aquela igreja, sobre aquela comunidade específica, o que isso é no mundo espiritual? Eu vou te explicar. O pastor recebeu de Deus que esse ano, para essa casa, é o ano da aliança. Então, Deus derrama um favor sobre esse lugar, sobre essas famílias, para fazerem alianças corretas. Mas e o que o diabo se levanta contra? Para confundir você e fazer aliança errada. Então você precisa prestar atenção esse ano. Não é toda pessoa que chega com boa oportunidade para você que você deve se aliançar. É o ano da aliança, é uma ótima oportunidade, Deus está mandando porque é o ano da aliança. Não. Às vezes a gente está ouvindo barulho demais e o Espírito Santo de menos. Aí chega no final do ano, pastor, fiz uma aliança com a pessoa, era o ano da aliança, deu tudo errado. Porque às vezes a gente confunde. E a gente começa a ver demais. Querer aquilo que Deus não nos chamou para ter. Deus te chamou para ter algo grandioso, mas você só vai ter quando você entender quem Deus te chamou para ser. O que é grandioso para o outro não será para você, o que é para você não será para o outro. Seja quem Deus chamou você para ser. Fica de pé no seu lugar, por favor. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor abençoadíssimo.
E eu queria orar por você, com você. Quantos sonhos que Deus colocou dentro de você? Tem uma irmã da igreja que ela falou que o sonho dela era ter um negócio dela. Aí a gente fez um trabalho numa clínica de recuperação e eu precisava de várias coisas, refrigerante, bolo de chocolate, bolo não sei o que e tal. E aí eu falei, olha, você vai me trazer um bolo de cenoura, tá? Aí ela, pastor, não sei fazer bolo de cenoura, eu levo bolo de fubá. Eu falei, ó, bolo de fubá a criança não gosta. Então você tem que levar um bolo de cenoura. Aí ela, pastor, eu tenho não sei quantos anos de casado, eu nunca acertei um bolo de cenoura. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, eu vou ensinar algo para ela. Eu poderia ter falado, então leva um de chocolate, quem sabe fazer? Leva de chocolate, tá bom. Aí eu falei, minha irmã, não sei, mas eu estou sentindo, parece uma coisa tão básica, né? Um bolo de cenoura com chocolate, cobertura. Mas eu falei assim, Deus está querendo ensinar algo a você. Então, ouça a voz do seu pastor. Traz um bolo de cenoura dia tal. Pastor, nunca deu certo o bolo de cenoura. Eu falei, a Bíblia não diz que quando você crê no profeta, você prospera? Então, crê nessa palavra. Aí depois eu saí orando e falei, Senhor, honra essa palavra. Pelo amor de Deus, não deixa esse bolo solar. Não deixa... porque às vezes você tem que, dar um passo de desafio. Mas eu senti o Espírito Santo me dizendo, eu quero ensinar ela algo. E aí, ela foi. Aquela mutueira de adolescente lá na casa de recuperação. E aí tinha a galera da igreja que foi, e ela não apenas doou, mas também participava da equipe de fazer as gincanas lá. E ela estava do meu lado, aí vinham os meninos, comeram um monte de coisa. E o bolo dela estava na ponta, ninguém sabia de quem era o que ali. E nem eu sabia que aquele bolo era dela. Várias pessoas tinham levado o bolo de cenoura. E aí os meninos chegaram e comeram ali na mesa o bolo de cenoura. Eu não sabia que era o bolo dela, ela estava do meu lado. Deus é perfeito. Aí um menino comeu e falou assim, nossa, eu lembrei da minha casa. Eu lembrei da minha mãe. Aí eles começaram a comer o bolo de cenoura dela. E eles começaram a falar, nossa, me lembra a casa, esse bolo. O menino falou, me lembra a casa. Eu falei, nossa, que legal e tal. Falou, me lembra as raras vezes que a gente sentava em casa, sentava na mesa. E assim, e aí ele comendo o bolo dela. Aí ela despencando a chorar aqui. Eu falei, tá tudo bem? Ela, pastor, é o meu bolo de cenoura. Pela primeira vez eu fiz um bolo de cenoura que deu certo. Aí eu falei, você está vendo? Não limite o que Deus pode fazer através de você só por outras experiências que não deram certo. Aí, meu irmão, que eu não sabia, ela queria abrir um negócio próprio para ajudar o esposo. Na pandemia, o trabalho do esposo dela ficou muito difícil, poucos clientes. Ela com criança pequena em casa. Aí ela foi e falou, pastor, eu vou abrir um negócio. Eu falei, que bênção, eu vou abrir um negócio de bolos. Eu falei, sério? Sério. Pastor, eu vou abrir um negócio de bolos. E eu vou fazer bolos de cenoura. Eu vou fazer de prestígio, eu vou fazer não sei o que. Eu falei, abre. Meu irmão, ela sustenta hoje a casa dela com os bolos que ela faz. E ela fala esse testemunho para um monte de gente. Ela queria ter levado outra coisa, torta salgada e todo bolo, menos bolo de cenoura. E ela falava, mas eu não sei, a outra faz melhor que eu. A outra faz melhor que eu. Eu falei, minha irmã, faz você um bolo de cenoura. E hoje a casa dela, gente, é muito, muito interessante. Aí ela vai e deixa uns bolos lá em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente se limita porque a gente compara os nossos resultados com os dos outros. Cada um tem uma jornada diferente. E a pior coisa que você pode fazer é comparar a sua jornada com a jornada que Deus tem para outra pessoa. Lembra de uma coisa: cada dons e talentos que a gente tem são sementes que Deus nos dá, que precisa achar um lugar que possa ser cuidado, nutrido para florescer. Lembre-se de uma coisa: você só tem autoridade de Deus para florescer no terreno que Deus deu a você. A você. Da maneira que Deus criou você. Nós vamos ser aperfeiçoados, por isso que igreja também existe. Um irmão aperfeiçoa o outro, como o ferro afia o ferro. Ai, meu Deus.
Se algum líder, algum irmão vier te afiar, meu irmão, sai uma espada mais afiada. Não foge. Não foge. Eu quero orar, porque eu sei que tem sonhos que Deus colocou dentro do seu coração, que pode estar parado hoje, porque você só quer avançar se for daquele jeito, daquele coisa, daquilo que você imaginou, daquilo que o outro aconteceu, da maneira que o outro aconteceu. É maravilhoso ouvir as histórias das pessoas. A Bíblia é cheia de histórias. Mas a maneira que Deus agiu com Davi foi diferente da maneira que Deus agiu com Moisés. A maneira que Deus agiu com Moisés foi diferente do que agiu com a próxima geração, Josué. Então viva a história que Deus deseja que você viva, para que você floresça. E a gente vai embora dessa terra vazio. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar para que esse sentimento de comparação, esse sentimento de se medir de maneira errada, esse sentimento de ficar comparando aquilo que Deus deu a você com aquilo que Deus deu ao outro, meu irmão, a multiplicação só acontece na sua vida com aqueles elementos que Deus colocou na sua mão. Deus vai multiplicar o que Ele te deu para a sua vida. O que Deus deu ao outro, Deus vai multiplicar para o outro. O que Deus deu a você, Deus vai multiplicar para você servir outras pessoas. Quantos dons e talentos e projetos estão aí no seu coração? Quantos ministérios podem florescer nessa igreja no ano da aliança, que Deus tem colocado no seu coração? Ah, mas eu não faço igual a outra pessoa. Glória a Deus. Por isso que nós somos um corpo. Os olhos não é igual ao pé. Ainda bem. O braço não é igual ao outro. Ainda bem. Cada um vivendo o que cada um recebeu de Deus, forma o corpo completo. Senhor, eu oro sobre cada pessoa aqui, sobre cada sonho, cada projeto, cada chamado que o Senhor depositou. A tua palavra nos garante que quando o Senhor nos criou, o Senhor depositou dons e talentos sobre nós. Deus, eu oro para que todos os dons, talentos, projetos, sonhos que o Senhor colocou dentro de cada um aqui possa florescer nesse ano de 2022. Senhor, nós cancelamos toda a comparação, nós cancelamos todo pensamento maligno que nos tenta tirar da jornada que Deus tem para nós. Eu cancelo na autoridade do nome de Jesus todo sentimento de se comparar com o outro, com a outra, os resultados, a maneira, a forma. Deus tem uma forma de agir na sua vida e Deus tem outra forma de agir na vida do outro. Seja quem Deus te chamou para ser nesse ano. Seja quem Deus te chamou para ser. É o ano da aliança, e a primeira aliança que você precisa estar firmado é com o Senhor. A sua aliança com Deus, aquilo que Deus depositou em você, aquilo que Deus derramou sobre você, aquilo que Deus confiou a você. Seja quem Deus te chamou para ser nesse ano. Eu declaro tempo de florescer na sua vida neste ano. Florescer no sonho que Deus tem. Ai, pastor, mas é diferente. É assim que Deus vai te usar, e vai ser para a honra e glória do Senhor. Todo sentimento maligno, tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos impede de avançar por causa da comparação, eu cancelo isso nessa noite, e eu declaro: seja livre agora em nome de Jesus, de todo peso que não foi o Senhor que colocou sobre você. Todo peso de ser o outro, de ser igual a alguém, ou de mostrar o resultado para alguém, você é livre em nome de Jesus. Você é livre para ser quem Deus te chamou para ser. Você é livre para florescer no campo que Deus entregou nas suas mãos.
com os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Senhor, vai limpando toda palavra negativa que a gente falou sobre nós mesmos. Vai limpando, vai nos perdoando, Senhor, toda vez que nós oferecemos a Ti uma ingratidão. Ingratidão por aquilo que o Senhor nos deu. Ingratidão, nos perdoa, Pai, por toda palavra, toda atitude de ingratidão. E agora nós seremos gratos a Ti. A Tua palavra diz: entrai pelas portas do Senhor com uma atitude de gratidão. A gratidão abre as portas para nós conhecermos mais de quem Deus é. Senhor, receba a nossa oferta agora de gratidão, a nossa palavra de gratidão. Eu quero que nesse momento você abra os seus lábios e você agradeça por tudo aquilo que Deus te deu. Senhor, obrigado pelos dons que o Senhor me deu. Obrigado pelos talentos que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor Deus, pelo cabelo que o Senhor me deu, pelo trabalho que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelos talentos que o Senhor depositou dentro de mim. Obrigado pela casa que o Senhor me deu, pelo carro que o Senhor me deu. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor me deu. Comece a agradecer ao Senhor. Quanto mais você agradece, mais você vai removendo a ingratidão. Desde o começo. Grande. Grande. Deus é grande, é o Senhor, e muito digno de louvor. Se o Deus que te criou é grande, você acha que Ele criou coisa pequena para você? Nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e teu nome engrandecer e agradecer-te porque pela obra de Deus na sua vida, em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos. Você pode levantar suas mãos aos céus e dizer isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em minha vida, por tua obra em minha vida. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Aleluia.